Olá, muito bom dia, bem-vindos a esta nossa devocional deste domingo 12 de julho de 2020. Estamos gravando esses pequenos vídeos falando sobre as doutrinas da graça. Nós não queremos fazer uma reflexão teórico, abstrata a respeito de cada uma destas doutrinas, mas nós queremos compreender como elas incidem de maneira muito concreta sobre o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, o nosso discipulado e também o nosso serviço. Então nós não queremos fazer apenas uma reflexão com argumentos, ainda que fossem sofisticados e sólidos, mas nós queremos traduzir estas coisas em miúdo, ou seja, de maneira simples, de como viver uma resposta amorosa a Deus que nos chamou, que nos converteu, que nos purificou, que mudou a nossa natureza, que trocou o nosso coração, que deu vida nova a nós e agora como nós vivemos de maneira a agradá-lo em toda e cada circunstância de nossas vidas. E as doutrinas da graça, por incrível que pareça, são marcos referenciais nesta caminhada para vivermos bem uma vida que dê prazer ao nosso Salvador. Posto isso, nós vamos considerar então nesta manhã a última das doutrinas da graça, que é justamente a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, ou a perseverança final. Em qualquer um dos casos dessas nomenclaturas, é preciso compreendê-las de tal maneira que não venhamos a tropeçar na maneira jocosa como aqueles que, não crendo exatamente como nós cremos, dizem que nós somos relapsos e temos uma espécie de licença para uma vida relaxada e desleixada, justamente porque uma vez que nós cremos que salvos, uma vez salvos para sempre, não importa mais como nós vamos viver a nossa vida, como vamos viver a totalidade da nossa vida no que diz respeito à mordomia dos bens, a como nós tratamos o nosso corpo, o relacionamento no casamento, como nós entendemos o prazer, o entretenimento, enfim, como nós vivemos a nossa vida sem que agora fosse importante de nossa parte qualquer compromisso com uma vida mais grave, mais séria, mais solene, o que diz respeito a ser mais santa, porque afinal de contas não há nada a ser feito, já fomos salvos mesmos, então nós não perdemos salvação, qualquer condição aqui, melhor ou pior, não fará a menor diferença. Em certo sentido, até poderia ser verdade, porque a salvação pertence ao Senhor. Aquele que nos salvou sem mérito algum de nossa parte, não colocaria a perder a nossa salvação por qualquer demérito que fosse encontrado em nós. Mesmo porque aquele que nos salvou sem mérito algum, tudo que ele via em nós eram os nossos deméritos. Agora que estamos salvos, os méritos permanecem os dele, os de Cristo, e o que ele tem em nós são apenas deméritos. Portanto, o que justifica a salvação não são os nossos méritos, nem mesmo os nossos deméritos, mas por causa desses deméritos é que nós fomos salvos, ou seja, aquelas coisas que nós fazemos que não mereciam de Deus outra coisa a não ser vingança, a não ser justiça, a não ser o inferno. Apesar destas coisas, a boa graça de Deus afastou de nós a punição e a ira e deu-nos uma nova condição. Esta nova condição de vida, ela agora necessariamente e inevitavelmente fará com que nós vivamos completamente diferente de antes do fato de ter sido salvos. Como isso acontece? Primeiro acontece porque a regeneração mudou a nossa natureza. Mudando a nossa natureza, agora é antinatural que nós vivamos vidas diferentes desta condição atual, a condição de salvos. Portanto, o verdadeiramente salvo, ele agora terá o maior cuidado com a sua vida e com todas as dimensões da sua vida. E ele fará isso não de maneira legalista, moralista, buscando perfeccionismo e contando ou se estribando numa justiça própria e pessoal, como se ele agora conseguisse fazer certinhas todas as coisas que antes ele não fazia. Não é isso que acontece, porque houve uma transformação da nossa natureza,
houve também uma mudança na disposição da nossa vontade. E a vontade muda e se inclina conforme o entendimento da mente. A vontade, por incrível que pareça, ela é livre para fazer escolhas. Ela só não consegue fazer as escolhas divorciada da mente, da inteligência. Então, quando nós compreendemos o Evangelho, quando nós entendemos a obra de Cristo na cruz, quando são removidos os efeitos noéticos que nos impediam de entender e de cogitar, de pensar nas coisas de Deus, a nossa vontade passa a desejar aquilo que a mente coloca importância, coloca valor. Então a vontade se inclina para aquilo que a mente coloca valor, que diz que é bom, que vale a pena, que é alvissareiro. Portanto, quando isso acontece, a nossa mente se inclina para estas coisas e leva consigo a vontade. E aí nós passamos a desejar, a anelar, a viver por aquelas coisas, porque encontramos nela prazer, regozijo, anelo, coisas que importaram em nossa salvação. Logo, nós não queremos mais ficar longe destas coisas que causam tanto prazer à nossa alma. E a maneira de não desvincularmos desse prazer, de não perdermos a sensação dessa coisa boa, de não tirar de nós o liame, aquilo que nos liga a isso que nos dá tanta alegria, tanto prazer à alma, é o estado permanente e progressivo de santificação. Portanto, é inevitável, grave essa palavrinha, é inevitável para aquele que foi salvo, a despeito de seus deméritos anteriores e que continuam agora no estado de salvação, a despeito dos mesmos deméritos, porque a sua salvação depende exclusivamente da graça de Deus manifestada em Cristo. Esses que estão nessa nova relação, justificados, que têm paz com Deus, de maneira inevitável, crescerão e viverão numa vida de contínua santificação, fazendo uso reto e correto dos meios de graça, vivendo vidas em que o escopo delas significa, entre outras coisas, dar prazer, glória, contentamento ao seu Salvador, e farão todas as coisas para demonstrar a sua gratidão em forma de amor e de amor obediente. Portanto, a prova, a pedra de toque de alguém que é salvo para sempre, é que da sua regeneração até a sua glorificação, o caminho que ele percorre com base no fato de que, agora sim, os méritos de Cristo lhe foram creditados em sua alma, isso chama-se justificação. Deste momento até a glorificação, ele percorrerá um caminho crescente de santificação, de aperfeiçoamento dos seus afetos, das suas inclinações, da sua vontade, das energias e faculdades da sua alma, em santificação, ou seja, em harmonizar todo o padrão da sua vida com a vontade de Deus, expressa e conhecida no Evangelho, revelada na obra de Cristo na cruz, que nos garantiu que, obedecendo e observando os mandamentos, não por ter neles a salvação, mas por ter sido salvos para obedecê-los, temos na observância dos mandamentos este caminho de harmonização, padronização da nossa vida, de modo a agradar o nosso doce e benevolente Salvador, que salvou-nos sem mérito nenhum de nossa parte, e a salvação pertence exclusivamente a Ele. Portanto, a pedra de toque de alguém que tem conhecimento da salvação em Cristo Jesus é que ele viverá em santificação para demonstrar a sua gratidão, o seu contentamento e o seu amor por esse Salvador. Uma vez perguntaram ao Dr. Russell Shedd se um crente poderia perder a salvação. E a resposta dele foi mais ou menos assim: bom, depende. Depende de quem te salvou ou de quem está te salvando. Se você tem por salvador a política, a economia, a ideologia, a tecnologia,
a ciência e qualquer outro bem da criação, bom, em qualquer momento você perderá essa sua salvação. Mas se quem te salvou foi Cristo Jesus, bom, aí nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem as profundidades, nenhuma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Os que creem que um crente verdadeiramente salvo possa perder a sua salvação, tem que ter mais fé, em certo sentido, não a fé salvadora, mas a fé da crença, da crendice, do que um crente salvo. Porque é preciso crer que Cristo faz uma obra tremenda de salvação, depois Cristo desfaz toda esta obra. Temos que crer que o Espírito Santo regenera uma natureza e depois esse Espírito Santo a desregenera, permitindo que ela volte ao estado de antes. É dizer que o sangue de Cristo lavou-nos, mas nós podemos sujar-nos de tal maneira a perder completamente os efeitos daquele sacrifício. É como se nós disséssemos que Cristo de fato morreu para a salvação de todos, mas eficazmente não salvou ninguém. Portanto, ninguém mesmo está salvo. Estamos todos tentando agarrar-nos de alguma maneira desesperada às suas promessas, mas se nós não as julgamos boas, a nossa vontade não as quererá. Se elas não são boas para nós, a nossa vontade seguramente nos arrastará aquilo que lhe dará prazer momentâneo, instantâneo, de autogratificação para a justificação dos seus atos. O nome que se dá a isso é pecado, transgressão e rebeldia. Não quer dizer, entretanto, que aqueles que estão salvos e salvos para sempre, que a perseverança de Cristo na aliança e a preservação de Cristo em suas promessas e garantias pela presença do Espírito Santo, não quer dizer que eventualmente o crente não passe algum tempo desolado em pecado, numa espécie de exílio, e que não experimente os desfavores e o silêncio de Deus. Isso pode eventualmente acontecer, mas quando acontece, acontece sob a disciplina do Senhor, ou seja, é um meio conducente para levar-nos outra vez a experimentar a graça e a misericórdia, agora dando-lhe mais valor, desejando-lhe mais, assim como o filho pródigo. Ou seja, quando nós vamos dar mais valor do tempo em que havia plena comunhão e festa na casa do Pai, quando éramos tratados de maneira digna, porque o pecado nos encerra na escravidão e nos leva para uma vida o mais baixo possível que uma pessoa pode chegar. Seja como for, essa doutrina da graça, de maneira prática, diz que agora é inevitável que nós busquemos uma vida de perfeição, de santificação, em obediência, demonstrando amor e em gratidão. Mas também nos ensina que os meios para isso estão todos à nossa mão. Deus, que determinou o fim, a santidade, deu-nos o meio para a santificação. Temos a palavra, temos a oração, temos os sacramentos, temos a vida na igreja, temos a assistência infalível e constante do Espírito Santo, temos os bons conselhos dos mais velhos, temos uma liderança fiel às Escrituras e temos irmãos que nos ajudam a viver bem o amor de Cristo na mutualidade dos dons e dos serviços que nos fazem experimentar desde agora todas as delícias reservadas para os filhos daquele que nos salvou mediante Cristo Jesus de maneira eficiente, suficiente e definitiva. E que Deus muito te abençoe.